Olá, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem. Deixa eu me ajeitar aqui, pronto. Agora que eu vi. Então, estou até emocionado aqui. Vocês assistiram agora, nesta sexta-feira, 15 de julho de 2022, agora 6 horas da manhã. Começa essa transmissão às 6 horas da manhã da sexta-feira, apesar de termos gravado previamente. Como eu tenho dito aqui, eu agora com o meu novo trabalho na Fórum, eu estou começando bem mais cedo, começando exatamente às 6 da manhã, então tenho feito gravado. Hora dessa a gente volta ao vivo. E a gente está estreando hoje, oficialmente, nós fizemos uma pré-estreia durante o curso do Pedro Lima Vasconcelos, mas agora uma versão mais avançada, versão ainda beta, da nova abertura. Não vai ter mais aquela contagem do 30, 29, 28 com os passarinhos e o cuco. Essa é a abertura que a gente está pretendendo implementar na programação do Paz e Bem. Então, é uma versão ainda beta do Beto Silva, que é aqui da comunidade, alguém que eu nunca vi pessoalmente, mas a gente se conheceu lá no canal, na Pós TV 247, depois aqui no canal Paz e Bem, ficamos amigos. Vocês viram, vai mudar o nosso logo também. Então, daqui a pouquinho, na hora que a gente tiver ele finalizado, sai esse logo aqui do Paz e Bem, dessa maneira como está aqui, tá? Desde o começo do nosso programa está ele ali, do nosso canal está ele ali, por esse logo redondinho, achei bem... Beto foi muito sensível, né? Tanto na apresentação quanto no logo. Eu passo novamente no final do nosso encontro de hoje. Então, hoje é uma segunda conversa das 4 que a gente programou para fazer com o professor Eduardo Guimarães. Ele é doutor em Ciências da Religião da PUC de Minas Gerais, é professor no Departamento de Ciências da Religião e coordena lá o Observatório da Evangelização. Ele sustenta um blog pessoal, poemasorações.com.br. O link está aqui embaixo, se você quiser conhecer. Então, nosso segundo encontro, uma alegria grande a presença do Eduardo aqui com a gente. Olá, Eduardo, tudo bem? Abre seu microfone, está fechado. Olá, Mauro, que alegria estarmos de novo aqui nessa sexta-feira e que bom estar junto com essa comunidade que te acompanha de vários lugares. E aí, mas eu queria, além desse cumprimento, comentar também, não tem como deixar de comentar, essa abertura maravilhosa. Parabéns aí ao Beto, que você citou, que profissional que captou realmente a pluralidade que forma a beleza da nossa mesma humanidade. Que desafio, né, Mauro? Nesse contexto que vivemos, que temos tecnologias para fazer do nosso planeta, né, algo bem próximo, assim, a gente enxergar até do outro lado do mundo, como a gente diz, mas quantos passos temos que dar para construir essa identidade que abarca, né, essa beleza, essa pluralidade. Eu vi ali, né, a pluralidade religiosa, étnica, cultural. Parabéns, né? Realmente expressa a beleza do seu programa, a profundidade e o convite à reflexão. Legal. Que bom que você gostou. Eu também achei que o Beto acertou demais. Já que a gente está falando de presentes, de presente, vamos para o plural, presentes, né? O presente do Beto Silva, o presente da presença do Eduardo Guimarães entre nós e um presente que chegou aí da PUC de Minas Gerais para mim aqui, ó. Acho que você deve ter... nós dois estamos com o livro, tá aqui. Quem mandou para mim foi o professor e amigo, o Robson Sávio Reis Souza, sempre esqueço do Souza. Sim, Robson somos Sávio colegas. Eu e o Robson somos da geração de 68. Que legal. E você, ambos professores aí, sim, né? Sim. De Ciências da Religião. É o livro, então, O Novo Humanismo, Paradigmas Civilizatórios para o Século XXI, a partir do Papa Francisco. Recebi, Robson, muito obrigado, vou ler. Tem artigo dele, tem artigo do reitor, do reitor de vocês aí, Dom Joaquim Giovanni Mol Guimarães, do Claudemir Francisco Alves, Adriana Maria Brandão Penzin, que são os 4 os organizadores. E muita gente legal, muita gente
de quem eu gosto muito, escrevendo aqui para esse livro, Gentes não apenas do Brasil. Está aqui, por exemplo, o espanhol José Inácio González Fals, né? E então a Maria Clara Luquete Bingmer já esteve aqui com a gente no Paz e Bem, maravilhosa, Maria Clara, Moisés Bardelotto, bom amigo, Hélio Gazda, só gente de primeira, muito legal. Obrigado, Robson, pelo presente, muito bom. Você usou uma palavra-chave ao fazer sua saudação e abertura aqui, que é identidade, né? No nosso primeiro encontro, na última sexta-feira, nós conversávamos sobre religião e política e a questão do exercício do poder na sociedade. A gente preparou para hoje uma reflexão do Eduardo que avança a partir daquela primeira para pensar a questão da espiritualidade, da democracia e das identidades na sociedade, né, Eduardo? Qual é a nossa conversa hoje? Antes de entrarmos nela, é interessante que esse livro é uma produção coletiva que assume essas transformações profundas que o nosso mundo passou e a exigência da gente repensar aquilo que nos humaniza, né? Aquilo que nos faz realmente consciente desse tempo que exige o novo, novas práticas, novas posturas, novos exercícios, né? Do pensar, do agir, porque realmente mudou o nosso mundo. Então, eu falava com o Mauro, vamos conversar sobre isso que está nos provocando, nos ameaçando, né? De destruir aquilo que nós acreditamos. Nós temos aí, né, muitas ameaças à nossa democracia, que de todas as formas de governo, de exercício do poder, de organização da coisa pública, né, das garantias dos direitos fundamentais, do cuidado com aqueles que são vulneráveis, é a gente defender exatamente esse poder que pensa no coletivo, que pensa em todas as pessoas e em cada um delas, garantir isso que nós dizemos que carregamos, a dignidade de sermos pessoas, inclusive responsáveis por essa casa comum maravilhosa expressa aí na abertura do programa. Então, Mauro, eu venho pesquisando exatamente o desafio da gente pensar, não só do ponto de vista da religião, espiritualidades, portanto, que contribuam, mas também processos educativos que estejam comprometidos com essa experiência que hoje nós temos todos consciência, porque experimentamos diariamente nas nossas cidades, nos nossos meios de comunicação, no mundo virtual, que é a beleza do pluralismo dessa única e mesma humanidade. Então, nós temos que pensar identidades que sejam capazes de coexistir, de conviver, de dialogar, de dar as mãos para garantir essa ética mínima, aquilo que favorece a vida coletiva da espécie humana e das outras espécies. Né? Olha aí o desafio do pensamento ecológico, né? Esse humanismo, essa ecologia integral que pensa, né? Ecologia humana, ambiental, social. Então, isso é muito importante a gente pensar o que vai contribuir para a formação e para aquilo que alimenta o interior, os desejos, os projetos de vida desse ser humano que existe nas diversas realidades da nossa mesma humanidade. Agora, isso é preciso ser pensado dentro desse contexto concreto que vivemos. Só existe o ser humano inserido no seu lugar de nascimento, onde ele organiza a sua vida. E nós vivemos num mundo marcadamente desigual. Desigual não por essa beleza captada e expressada, que a gente gostaria desse reconhecimento e cuidado do coletivo, dessas diversas culturas, tradições, modos de ser. Mas uma profunda desigualdade que exclui pessoas da vida humana digna, né? Das condições de elaboração de um viver que expressa a busca da felicidade, da convivência. Então, esse ser humano é marcado por exemplo, pela insegurança alimentar, pelo não ter um teto. Né? Vamos lembrar aqui aquela
aquela provocação do Papa Francisco aos movimentos populares, naquelas reuniões que ele já fez ao longo do seu pontificado. Nenhuma família, né, sem teto, sem trabalho, né, sem terra, teto, trabalho, esses 3 T's. É claro que tem outros, mas é uma expressão para dizer nós queremos vida digna para todos. Isso só vai ser possível se a gente avançar em processos educativos e de cultivo de uma espiritualidade que reconheça essa igual dignidade que cada um é portador, né? Então, nós somos provocados a pensar uma organização de estados, a organização do espaço público, de todos os processos coletivos que garantam exatamente essa partilha da mesma dignidade. Ora, o que a gente vê muitas vezes são grupos de poder, né, que querem manter o mundo tal qual está, onde talvez aí cerca de 20% da população tenha uma vida extremamente digna, inclusive com profunda acumulação dos bens, das benesses que nós produzimos tecnologicamente, etc., e uma massa de pessoas excluídas, exploradas e com muita insegurança. Então, isso coloca em risco o sistema vida, coloca em risco exatamente o futuro dessa beleza que nós queremos para toda a humanidade. Não é isso, Mauro? Agora é o seu microfone, Mauro, que ficou fechado. Mas é isso que nós estávamos tentando fazer o link. Desculpa, eu tinha fechado, estava um barulho aqui fora, mas, sim, de fato, eu acho que essa é uma questão crucial que você traz, que a gente tem hoje no Brasil, para dar um exemplo disso, né, para falar um pouco disso, mais de 30 milhões de pessoas que passam fome cotidianamente, tem fome todos os dias. Então, pensar uma espiritualidade que nega a essas pessoas o direito mínimo, minimorum à alimentação cotidiana, ou por outra, pensar uma espiritualidade que abona, pensar uma espiritualidade que valida um sistema que faz isto, é negar o direito à identidade, porque nega o direito à vida dessas 30 milhões de pessoas que passam fome, né? Sim. E aí, Mauro, que eu vejo essa responsabilidade que as tradições religiosas devem ter, que as instituições que trabalham não só a educação, mas que cuidam da dignidade do trabalho, né? Das organizações sociais que são garantidoras da vida, das condições de vida. Eu estava lendo esses dias, Mauro, até nós estamos encerrando hoje o 34º Congresso da SOTER. Essa semana toda passamos reunidos, né, pesquisadores do Brasil inteiro, alguns de fora, um congresso internacional, sobre o tema dos projetos de Brasil que estão aí. Claro que nós estamos falando aqui de uma humanidade, mas a humanidade só existe no local, né? Nós estávamos falando, né? Cada país tem que pensar a qualidade de vida dos seus cidadãos, das suas cidadãs, né? E garantir aí que as pessoas não só sonham, mas no presente vivam, né? Curtam, já que nós somos vocacionados a sentir o prazer de viver, né? Então, eu estava lendo pelo menos 2 livros do Zygmunt Bauman, e um deles ele fala sobre, se chama Estranhos à Nossa Porta. Ele fala do drama dos refugiados, dos migrantes. É claro que ele está falando num contexto europeu, ele que é de origem polonesa, viveu ali a perseguição judaica, né? Viveu a perseguição, teve que migrar, né? Com a perseguição nazista, depois sofreu perseguição no seu próprio país, teve que migrar para a Inglaterra, ou seja, ele viveu na própria pele, e ele que refletiu muito sobre esse contexto de globalização econômica, e a grande preocupação dele era o impacto que isso teria na vida humana. Porque a globalização econômica ela foi profundamente destrutiva, não só da questão ecológica, da questão do equilíbrio da nossa casa comum,
mas, sobretudo, daquelas condições de vida, por exemplo, uma perda, por exemplo, das condições de dignidade do trabalho, né? Daquilo que faz as famílias terem segurança, né? de futuro, para os filhos, para si mesmo, para os seus familiares, né? Assim como qualquer vida humana se organiza. A gente tem que ter horizonte de esperança, horizonte de vida futura. Então, ele falava que isso iria trazer profundos impactos quando a gente destruir aquilo que dá segurança, que nos faz nos alegrar, ter sonhos, né? E aí ele falava como que pode uma Europa fechar a porta e países, em vez de pensar políticas de acolhida, de hospitalidade, de cuidado para quem está batendo na nossa porta, está vulnerável por N razões, a gente fecha as portas com uma espécie de a proposta de identidades nacionalistas fechadas ao outro. E nessa direção, eles têm um segundo livro que é Identidade. Posso mostrar aqui, Mauro? O primeiro é esse, Estranhos à Nossa Porta, é de 2017. Mas eu liguei essa produção dele com isso numa comunicação que apresentei na sua terra, por isso que estou trazendo aqui também para alimentar a nossa conversa, que é o Identidade. Fala, Mauro, seu microfone está ficando fechado. Eu tentei abrir e não consegui. Só para o pessoal saber que no Sotéria é a Sociedade de Teologia e Ciências da Religião, aqui brasileira, que realiza sempre esse seu encontro, acho que é bianual, né? Não, ele é anual, sempre acontece em julho. Isso. E esses congressos internacionais tentam não só organizar aí, a partir de uma temática, trazendo conferencistas que vêm pesquisando nessa área, com produções, e também o espaço, por exemplo, de partilha dos sócios, estudantes, né, mestrandos, doutorandos, quem já tem mestrado, já tem doutorado, as suas pesquisas. Então, assim, é uma riqueza. Então, são mais de 18 GTs temáticos, fóruns também de temáticos. Então, realmente Mauro, a Sotéria é a segunda maior sociedade de teologia e ciência da religião. Ela só perde para uma norte-americana que reúne mais sócios. O congresso, que é o 34º Congresso da Sotéria, está acabando hoje, dia 15, né, sexta-feira. A partir dos 200 anos da independência do Brasil, o tema é religiões e projeto de Brasil. Por isso que você está trazendo, inclusive, esta reflexão que tem tudo a ver, né? Está começando lá no Bauman, mas tem tudo a ver com a realidade brasileira. Eu te interrompi quando você estava mostrando esse outro livro do Bauman. Sim, porque é aí que eu vou fazer a ligação, porque esse aqui é um livrinho um pouco mais antigo, mas ele já estava na virada do milênio, e ele estava muito preocupado com a volta na Europa da xenofobia, né? Essa aversão ao estrangeiro, fundamentalismos que assumem a bandeira islâmica, né? Que existem até hoje, nós estamos vivendo isso, e estava muito preocupado com essa volta de pensamentos extremistas que favoreciam, né, a volta de manifestações que a gente achava que ia pertencer ao baú da história, né, a era dos extremismos, como a volta, por exemplo, de posturas fascistas, nazistas, e agora, por exemplo, o crescimento das extremas direitas, com pautas extremamente nefastas e perigosas para uma sociedade que tem consciência hoje da única e mesma humanidade. Então, ele estava falando assim, como construir identidades que sejam capazes exatamente de pensar o nosso tempo, os seus desafios, né, as suas urgências, e não se refugiar em ilusões. E que as pessoas, quando perdem a sua segurança, aquilo que alimenta, né, a sua esperança, elas ficam muito vulneráveis. E aí, se a gente vai ver, por exemplo, o quanto os jovens são arrebanhados por experiências como o Estado Islâmico, né, e que às vezes não tem nada a perder e apostam, embarcam, né, em ideologias que não resistem à menor crítica dialogal, né? E aí, se a gente olha para o nosso país, mas também outros países da América, né, recentemente estamos vivendo experiências drásticas, né, não só de destruição dos avanços das políticas públicas, de garantia da cidadania, de direitos fundamentais, mas a volta de uma espécie de cultura do ódio. Nós já falávamos disso no último programa, e, inclusive,
com perspectivas que globalizam uma espécie de indiferença social, com o drama, como você falava aí, né, da volta da fome, do mapa pertencemos aí o nosso país no mapa da fome, nós que tínhamos avançado em condições de inclusão, né, não só no consumo, mas na educação, no trabalho, né? Nós estamos aí com muitas pessoas em insegurança, isso fica, como para lembrar aí a temática do Bauman, o ser humano que é inteligente e inseguro, ele fica muito vulnerável a ser arrebanhado por essas ilusões, né, de soluções mágicas, e que às vezes escolhe um bode expiatório, né, uma temática assim, e leva inclusive a uma cultura da violência, né, de mecanismos de armamentos, e não o caminho do reforço da democracia, que só há verdadeira democracia com a inclusão de todos, com justiça social, né? Nós assistimos esse processo na Alemanha, profundamente fragilizada depois da derrota da Primeira Guerra, humilhada, com problemas sociais graves, e que, portanto, cedeu aos apelos, né, do projeto político ideológico nazista. A gente assiste isso nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o peso de massa, né, que tem o racismo, né, que tem o projeto da supremacia branca, que abarca milhões de pessoas brancas pobres, né, sem esperança. E aqui no Brasil, né, com milhões de pessoas também que acabam sendo envolvidas pelo fundamentalismo religioso mais agressivo e hostil à própria humanidade, né? Sim, sim. E aí, sim, trazendo para o nosso país, é muito bom esse contexto que nós estamos falando aqui, porque não é um problema exclusivo nosso. Mas vamos falar agora dos nossos desafios, né? Quer dizer, nós estamos num ano decisivo, né, onde nós vivemos experiências recentes da nossa história que colocam em questão não só o pacto federativo, né, que nós temos um país continental com profundas desigualdades de acesso, seja, né, uma energia de qualidade, uma internet de qualidade, uma educação de qualidade, né, acesso à saúde, a profissionais, né? No nosso Brasil é muito mal distribuído o acesso a essas conquistas da humanidade, né? Então, só um projeto de país que democratize, portanto, um Estado que tenha condições de quebrar, de combater essas lógicas da desigualdade, da acumulação de bens nas mãos de poucos, nós vamos avançar nessa gestão do pacto federativo, né? Quer dizer, sem aí políticas de distribuição de renda, de inclusão daqueles que estão vulneráveis, inseguros, a gente não avança numa identidade nacional verdadeira que não faça muros nacionalistas com as outras nações, com os outros países, com as outras culturas, que não excluam os povos indígenas que são brasileiros, como qualquer outro brasileiro, né? Então, por exemplo, aqui já tivemos avanços significativos em políticas, por exemplo, do Mercosul, de pensar uma América Latina, né? E o papel da América Latina no mundo inteiro. A gente precisa, então, pensar. Aí eu gostaria de entrar, Mauro, mais precisamente no tema, mas eu queria saber se você quer comentar sobre isso. Não, por favor, vai lá. Eu penso que a gente precisa se comprometer, aí eu vou começar pela religião, né? Que toma consciência do pluralismo de tradições, de cultivarmos espiritualidades abertas ao diálogo, ao mútuo reconhecimento, ao dar as mãos a partir de um projeto maior. Eu gosto de dar o exemplo a partir da minha tradição, que eu me alimento. O cristianismo, ele carrega uma experiência que é muito maior do que ele. O cristianismo, a sua grande missão não é anunciar a si mesmo, né? É anunciar um projeto, né, da vida,
né? Um projeto que entra todos, inclusive os sem religião, os ateus agnósticos, né? Nós já falávamos disso. Quer dizer, então, a identidade de cada religião ela deve se comprometer, se ela está comprometida exatamente com esse projeto maior de uma humanidade, né, de um novo humanismo, como falávamos do livro, ela tem que cuidar para que os seus fiéis não tenham identidades de guetos, identidades tribais. Como a gente vê, às vezes, em alguns partidos políticos, e falávamos disso na última conversa, com projetos de Brasil muito apequenados, pensados quase que internamente, e quer forçar isso para todos. As identidades num contexto de pluralismo, nós estamos num programa, né, que é publicamente comprometido com o reconhecimento de identidades plurais, né, espiritualidades plurais, culturas plurais, multiculturalismo. Então, a gente tem que pensar em identidades que favoreçam a coexistência, o diálogo e o respeito uns aos outros, a capacidade de fazer a aliança, de cuidar do que está mais vulnerável. Foi tão interessante, Mauro, num dos governos populares, por exemplo, né, diante de um continente tão explorado como é o continente africano até hoje, o Brasil ter a coragem, né, de, por exemplo, perdoar uma dívida, né, de não querer sugar, explorar de qualquer maneira, né, aquele que deve. Pelo contrário, de transferir tecnologia, de garantir processos, até porque o Brasil não é Brasil sem a presença africana aqui. Né? Quer dizer, identidades que dê conta das fronteiras, identidades que deem conta, quando eu falo de fronteiras, da troca, né, do aprendizado, né, do pensar não só em si, mas no outro. E isso não se faz, Mauro, sem processos educativos e sem conversão a essa coletividade, sem conversão ao outro. Né? Então, as religiões devem se comprometer internamente, mas também na sua função social, com a construção de identidades abertas, aprendentes, e que sejam capazes de pensar além de si mesmas. Né? Como o Papa Francisco gosta de dizer, um cristianismo que não seja autorreferencial. Só pensar nos seus quadros, né, aumentar o número de seus fiéis, é muito pequeno, né, para uma tradição que quer, né, anunciar, né, um projeto de vida, né, um Deus que é apaixonado com a vida, que é o Criador, cuidador, etc. Né? Então, é muito bonito quando uma tradição ela pensa essa identidade aberta, uma espiritualidade que não veja o outro como inimigo, como ameaça. Né? O Amin Maalouf é um autor que eu também contribuí é um libanês, né, que mora na França. 2 livros dele que eu acho que ajuda a gente a pensar esse da virada do milênio, Identidades Assassinas, onde ele mostra que se nós não cuidarmos para que o estrangeiro, o diferente, experimenta na aproximação, na vinda até nós, a acolhida, o respeito, né, o reconhecimento da igual dignidade, ele vai se fechar. E nós, nessas mônadas, nesses isolamentos, só contribuiremos para essas ameaças que já acontecem ao sistema vida. Então, identidades que sejam capazes de ser aprendentes, hospitaleiras, de trocar, né, sabedorias, de buscar juntos a verdade. E as identidades não são iguais. Né? Então, toda identidade pode enriquecer a outra. E aí, agora, isso não é fácil, Mauro, porque nós viemos de uma tradição de formar identidades para dentro do grupo. Né? E hoje não tem como grupos viverem isolados. Isso essa mentalidade de gueto só vai criar violência, como às vezes acontece em grupos dentro de qualquer grande cidade hoje do mundo, que não reconhece o outro como igual. Né? Eu não sei se você, como jornalista, né, talvez, sabe assim, mais exemplos tanto de avanço como de ameaças. Mas eu penso que isso não é uma responsabilidade apenas das tradições religiosas. Eu trabalho diretamente envolvido com a educação, com o ensino superior, mas também acompanho a educação básica, a educação do ensino médio, né? Como que a juventude está
formando a sua consciência, esses processos de construção da identidade, eu acredito que nós precisamos coletivamente pensar processos educativos que favoreçam essa aproximação, pedagogias, né, que ajudem a gente a aproximar do diferente, do outro, do cuidado com quem está caído. Somente assim o ser humano vai olhar para si mesmo e perceber a sua responsabilidade coletiva, né? Sim. Eu penso, sabe, Eduardo, que esse país é um país constituído num processo de luta dos seus povos, né, dos povos que o constituíram, mas ele é constituído, sobretudo, pela prevalência da identidade do vencedor, da identidade do dominante, que é a identidade do homem branco. Sim. Né? Essa é a identidade prevalecente aqui. E me parece que o primeiro passo que as espiritualidades e a sociedade e o Estado deveriam fazer é reconhecer as identidades das maiorias. Fala-se, a esquerda, inclusive, fala muito nas minorias, mas eu acho que não. Antes das minorias, é importante reconhecer as identidades das maiorias. Queria falar de 3 maiorias aqui, mas há mais maiorias. A primeira grande maioria é a maioria dos povos negros que constituem esse país, que são 56% da população. O pessoal fala direito da minoria, mas como direito da minoria? Se os negros, as pessoas negras são maioria na população, não, é direito da maioria. Então, essa identidade dos povos negros que constituem esse país, majoritariamente, 56%. Nas capitais brasileiras, exceto Curitiba, a expressão dessa maioria é ainda mais presente, chegando a 80% em Salvador. A segunda maioria é a maioria feminina, 53% desse país, demograficamente, é composto por mulheres, né, de um país que é talvez um dos países mais patriarcais, machistas e misóginos do mundo, né, onde o feminicídio apresenta indicadores que são recordes mundiais. A gente assistiu essa semana, né, esse caso do ginecologista, do anestesista que estuprava mulheres, né, durante o parto. E isso é apenas levantar a ponta do tapete, né? Você tem milhares de estupros que acontecem, realizados por homens sempre, nas instituições de saúde, hospitais e casas de saúde, casas de retiro do país. Então, reconhecer a identidade desta maioria feminina é fundamental. E, da mesma maneira, reconhecer a identidade do que eu chamo a terceira maioria, que é a maioria não demográfica, mas a maioria histórica. Os povos originários eram 8 milhões de pessoas quando os portugueses aqui invadiram. Se não fosse o massacre, eles seriam o quê? 100 milhões? Se a eles fosse concedido o direito de crescer demograficamente sem serem massacrados, sem ser o processo de genocídio que aconteceu, hoje eles são 1 milhão de pessoas, menos de 1 milhão de pessoas no país, seriam mais de 100 milhões, seriam outro. Então, é uma maioria histórica. E aí, acho que é uma questão importante que você traz, né? Que você falou dessa... Eu acho que o nacionalismo é uma das piores pragas que existem na humanidade, né? Então, talvez um passo que o Brasil e as espiritualidades brasileiras presentes no Brasil pudessem fazer é reconhecer que este país não é uma nação, que este país é constituído de... deveria ser um Estado plurinacional. Tem vários povos que constituem esse país. Então, reconhecer uma plurinacionalidade, como o Chile acaba de fazer, como a Bolívia o fez, é reconhecer as identidades. É talvez o reconhecimento mais pleno das identidades presentes nesse território, né, Eduardo? Sim, e nesse processo, garantir que, independente do número, elas tenham voz, tenham o seu reconhecimento de presente, de contribuição
né, para formar aquilo que nós chamamos de Chile, de Bolívia, de Brasil. Né? É claro que o olhar dos sociólogos, quando falam que não existe Brasil, mas Brasis, eles estão tentando fazer com que a gente reconheça as desigualdades, né? Os diversos excluídos. Mas eu penso que essa expressão de defesa das minorias, que são maiorias, né? Quando a gente fala isso, não estamos pensando talvez no número, mas naqueles que têm tão pouca voz, pouco direito reconhecido, apesar da nossa Constituição garantir, né, direitos fundamentais a todos os brasileiros e brasileiras. Nós temos uma elite que impede avanços, que não abre mão dos seus privilégios acumulados, pelo contrário, querem ampliá-los e se apropriando da coisa pública. E aí eu volto àqueles autores que eu estava me referindo, tirando a responsabilidade de um Estado forte que garanta exatamente, né, que cada identidade, que cada povo, que cada grupo tenha ali reconhecida os seus direitos fundamentais, a sua cidadania, a gente não avança. Daí, Mauro, a importância dos movimentos populares e da gente apoiá-los, né? Não só os seus direitos de se manifestar, de emitir o seu grito, de travar as suas lutas, as suas resistências, mas de receber o apoio de quem já percebe na sua identidade esse papel do coletivo. Como que é importante, nesse contexto cada vez mais urbano, os coletivos. O coletivo de favelas, o coletivo, né, que pensa aí, né, vamos pegar aí numa Amazônia, né, que tem tantos povos, que tenta pensar como garantir que cada um desses povos que às vezes estão tão ameaçados na sua demarcação, na sua proteção garantida pela Constituição, mas que não está sendo colocada em prática, se não tiver coletivos que não só gritem, apontem, esses grupos ficam cada vez mais ameaçados e vulneráveis. Né? Então, por isso que a gente fala, às vezes, né, não só de grito dos pobres, mas também dos excluídos, né, dos vulneráveis. E precisamos desenvolver, enquanto brasileiros, e aí estou falando do nosso país, essa sensibilidade, identidades abertas, solidárias, que sejam capazes de, a partir do mundo dos pobres, dos excluídos, pensar um projeto de Brasil que seja, de fato, para todos, né? Não só para alguns. E aí, Mauro, eu acho que a gente tem que pensar assim, como desmascarar, né, esses processos que são, às vezes, subliminares, que vão gerando, não só pelas instituições financeiras, pela apropriação da coisa pública, da política, pela retirada de direitos dos trabalhadores, essa lógica de concentração de renda, de concentração de direitos nas mãos de poucos. Né? Daí a importância, nesse ano, de nós, enquanto identidades que se reconheçam, né, criarmos aí comitês de discussão, seja de o direito de proteção de uma bacia, de uma comunidade de periferia, né, de ser incluído num projeto que às vezes não está contemplado na prefeitura, no orçamento participativo. Olha que experiência que perdemos, Mauro, né? Que dá dignidade à pessoa de participar e decidir aonde vai ser aplicado o dinheiro público, quais são as prioridades. Né? Eu acho que nós temos muita coisa que precisamos recuperar esse ano, né? De projetos que possam, né, não só revitalizar o nosso sonho, mas identidades que se sintam, de fato, participantes da construção cotidiana de um Brasil melhor para todos. Né? É isso aí, legal. Gente, conversa boa, mas já estamos chegando aqui a 40 minutos de conversa, mais do que o programado, porque mineiro gosta de prosear, né? E a conversa com o Eduardo vai correndo solta, mas acho que você trouxe uma questão que a gente pode até pensar em conversar na próxima sexta-feira, no nosso próximo encontro, que é esta dimensão crucial, talvez a gente nem se dê conta da importância que tem para o país, deste
Grito dos Excluídos, dia 7 de setembro. Né? Parece que está longe, mas não está não, está pertinho. Dia 7 de setembro, que o Brasil tanto teme, né, de ser o 7 de setembro do golpe, de ser o 7 de setembro do terror, de ser o 7 de setembro das ameaças contra a democracia e as identidades, para afirmar uma identidade única, é também o 7 de setembro do Grito dos Excluídos, e que precisará encontrar espaço debaixo desse ambiente, ou à margem, ou ao lado desse ambiente de terror, para se expressar, e deverá se expressar e sair das ruas. Então, acho que pode ser um bom tema aí para mais um dos nossos encontros aí, né, Eduardo? É um prazer. Agradeço mais essa oportunidade, esse bate-papo com você, e cada um dos que estão nos acompanhando, sintam-se convidados também a comentar, a entrar nessa conversa com a gente. Próxima sexta-feira, então, continuamos a conversa com o Eduardo. Quero agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente nessa caminhada dialogal. Se você não está inscrita ainda no canal Paz e Bem, puxa, inscreva-se, junte-se a essa comunidade. A gente, aos poucos, vai crescendo, né? Esperamos aí nos próximos meses, no próximo ano. Não tem, aqui não tem prazo, não tem pressa, né? Mas imaginamos chegar a 50 mil inscritos, inscritas e inscritos. Para isso é importante você se inscrever, dar like nas inscrições e quem puder, por favor, ajude-nos, participe do nosso programa de assinatura. Aqui, como eu digo sempre, não tem superchat, não tem membro, não tem nada, tem um programa de assinatura pequeno, mas fundamental para sustentar a atividade do Paz e Bem. Aqui na descrição deste vídeo, e se você visitar o nosso canal, o canal Paz e Bem, no alto à direita tem uma minhoquinha colorida ali que leva para o nosso programa de assinatura. Agradeço muito desde já. É isso aí. Eduardo Guimarães, aqui no Paz e Bem. Esse foi o programa Paz e Bem. Programa Paz e Bem de número... Nossa, gente, quantos Paz e Bem a gente já não fez ao longo da história? 1329. Vamos fazendo nossa jornada. Paz e Bem, Eduardo e comunidade. Boa sexta-feira, bom fim de semana para todo mundo. Tchau.